Sim, mas nesse exato momento, o nosso convidado de hoje é um mestre em Ciências Militares pelo ECM, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, o Coronel da Reserva, Paulo Filho. Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui nos microfones da Jovem Pan. E eu queria aproveitar e falar com o senhor sobre essa promessa, né, do Exército Russo de recuar. Porém, segundo o Serviço de Inteligência, os russos estariam se reagrupando. Essa é uma estratégia militar, a estratégia de mostrar ou oferecer alguma coisa e, na verdade, trabalhar pelos bastidores, tentando desviar a atenção? Boa noite, William. É um prazer estar com vocês de novo aqui na Jovem Pan. William, não há nenhuma razão para que na guerra a gente acredite no valor de face de qualquer informação que seja dada. Sun Tzu já dizia, né, o mestre chinês, há 2.500 anos atrás, que a guerra é baseada no logro, a guerra é baseada no engano. Então, se você está em condições de atacar, finja que não vai atacar. Se você tem muitos recursos, finja que você tem poucos. Era isso que ele dizia lá no magistral livro A Arte da Guerra e é válido até hoje. O presidente Putin, ao iniciar sua campanha militar, ele tinha dois objetivos políticos que ele deixou muito claro desde o início. Que ele fala, né, a desnazificação e a desmilitarização da Ucrânia. Quando ele fala em desnazificação, ele está se referindo ao governo ucraniano, né? Eu não estou aqui concordando com esse termo, aliás, eu discordo, né? O governo ucraniano não é nazista, nem de longe, nem de perto. Mas, quando ele fala em desnazificar, ele quer tirar o governo do poder. E ele está muito longe de fazer isso, e especialmente se ele retirar o avanço de Kiev, que é o que ele falou que ia fazer, e realmente ele está fazendo. Mas tudo indica que ele não está fazendo isso porque ele está querendo encerrar as operações naquela região. Tudo indica que ele está fazendo isso porque ele não teve condições de prosseguir. Ele perdeu a impulsão do ataque, ele atingiu o que a gente chama de ponto culminante da ofensiva. Então ele vai ter que se reorganizar, acertar sua parte logística, recompletar de pessoal e aí sim partir para novas ações. Tudo indica que ele esteja levando esse pessoal para a região de Donbas, e que é para ele a região mais importante. Ele conseguir conquistar a totalidade do território das províncias de Luhansk e Donetsk. Mas nada impede que lá na frente ele volte a investir sobre Kiev. Nós não podemos ter certeza do que ele pretende fazer nesse momento. Fabiana Barroso. Boa noite, Paulo. Prazer em revê-lo. Eu gostaria de saber duas questões dessa parte militar. Nós estamos ouvindo que é uma guerra de trincheiras. Trincheiras estão voltando. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta seria: é realmente muito dificultoso entrar em áreas urbanas e é por isso que talvez as tropas russas estejam tentando puxar esse conflito para uma área um pouco mais auspiciosa no conflito, sem ser as zonas urbanas? Boa noite, Fabi. Prazer falar com você também. Bom, por que os russos estão cavando trincheiras? Se você está atacando e você não consegue mais atacar, por qualquer razão, você perde a impulsão do ataque, como eu falei, você tenta manter o terreno que você conquistou. Então, você sai de uma atitude ofensiva, você deixa de atacar e passa para uma atitude defensiva. Na atitude defensiva, você tenta manter o terreno que você conquistou. Para manter o terreno, você faz o que a gente chama de organização do terreno. Você cava trincheiras, que são posições defensivas, né? E ali você tenta manter aquele terreno que foi conquistado. É isso que explica a gente ter notícia de que os russos estariam em algumas partes da região lá ao norte de Kiev, norte e nordeste de Kiev, construindo abrigos ou trincheiras. Essa é a explicação. E a segunda pergunta é se o combate é muito difícil nas regiões urbanas. É muito difícil, sim, nas regiões urbanas. Mas essa é uma tendência das guerras modernas, desde já bastante tempo. Quando a guerra vai para as cidades, em cada esquina, em cada janela, em cada telhado, em cada marquise, você pode ter uma posição inimiga, uma posição do defensor, fazendo pontaria, né, impedindo o avanço do atacante.
Então, a guerra nas cidades, ela é realmente muito difícil, ela exige um efetivo muito maior do que o do defensor para investir na cidade e conquistar a cidade. E depois vai exigir que depois, se conquistar a cidade, vai vir uma nova fase mais difícil ainda, que é a fase da estabilização, ou seja, controlar a população daquela cidade, tentar manter a ordem, estabelecer de novo os serviços básicos, água, luz, tudo que tem que funcionar, ou seja, é uma nova fase mais difícil ainda. É o que nós estamos vendo já iniciar em Mariupol, né? Tivemos notícias hoje que os russos estão instalando um novo governo em Mariupol. Eles já estão em Mariupol entrando nessa nova fase do combate. Sim. Fábio Piperno, 1 minuto. Boa noite, coronel. Aliás, no final de semana a gente conversou, o senhor deu uma bela aula sobre estratégias e como uma ação como essa, ela se desenvolve. E aí eu me lembro, então, que o senhor falou que uma ação como essa ela é dividida em 6 fases e que a Rússia hoje estaria, então, na 3ª. Eu gostaria que o senhor, então, explicasse para a gente detalhadamente qual seria essa etapa em que a Rússia se encontra hoje. E aí eu fiquei com uma dúvida naquele dia, coronel, se a gente pode dizer que a Rússia, de uma maneira uniforme, ela hoje executa a mesma etapa dessa ação em todo o território ucraniano, em todos os seus frontes de combate. Coronel, antes do senhor responder, são 10 horas e 17 minutos, eu queria acionar o nosso correspondente direto do território ucraniano, o Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, muito boa noite, que bom que você está aqui com a gente. Eu só queria que você me dissesse, por favor, de forma rápida, em 20 segundos, qual a cidade que você está. Boa noite, eu estou em Vinícius. Bom, nós estamos com dificuldade, vou pedir à equipe técnica, então, para reestabelecer. A gente não está ouvindo aqui no estúdio. Kawaguchi, qual a cidade que você está? Eu estou na cidade de Vinícius, que é bem no interior da Ucrânia. Estou aqui para investigar a parte da produção agrícola, como que está a produção agrícola ucraniana em meio à guerra. É uma cidade rural, e queria saudar ao Piperno, à Fabiana e ao coronel Paulo Filho, que admiro muito e sempre aprendo com o trabalho dele. Bom, você está em Vinícius. Eu vou fazer o seguinte, coronel, o Piperno fez uma provocação para o senhor, peço que coloquem todos na tela, nós vamos para um rápido intervalo para toda a rede Jovem Pan, são 10 horas e 18 minutos, você que está no rádio, nós vamos fazer um rápido intervalo a partir de agora. Aqui na TV, nós continuamos e aí eu passo a palavra para o coronel, para o senhor poder responder o questionamento do Piperno. Bom, primeiro eu queria saudar o Kawaguchi, prazer te ver, Kawaguchi, bem aí, cuide-se. Piperno, fico feliz que você se lembre aí das 6 fases do combate. Então, eu falei no fim de semana que todo o combate ele é dividido em 6 fases, né? Primeiro, uma fase de planejamento antes da guerra, depois uma fase de geração de combate, e aproximação de meios, que foi aquela fase que nós vimos, as tropas russas se aproximando da Ucrânia. A terceira fase, que é a disputa pela iniciativa, em que os dois lados vão tentar se posicionar da melhor forma e vão tentar impor o ritmo dos combates. Depois, a quarta fase é a fase principal, a fase de realmente alcançar os objetivos que foram propostos, a fase da ação decisiva. A quinta fase é uma fase muito difícil, que é a fase da estabilização. Então, digamos, né, que você consiga a ação decisiva, ou seja, você alcança os seus objetivos, conquista Kiev, conquista Kharkiv, conquista os russos, digamos que eles conquistem tudo. Aí entram na quinta fase, que é a fase da estabilização, manter tudo aquilo, estabelecer um novo governo, etc. E depois a última fase, que é a fase de retorno, de reversão, em que as tropas voltam para o país. Foi nessa última fase que nós vimos aquela ação muito mal feita dos Estados Unidos no Afeganistão. Foi a última fase. Vejam que foi 20 anos depois, né? A guerra do Afeganistão durou 20 anos. Então, a sexta fase no Afeganistão só aconteceu 20 anos depois do seu início. A hora certa na PAN, nesse exato momento, coronel, só um instante, são 10 horas e 20 minutos, estamos de volta para toda a rede Jovem Pan, estamos ouvindo o coronel da reserva, Paulo Filho. Pois não, coronel? Então, e aí, Piperno, você me perguntou se poderia estar havendo várias fases diferentes no conflito. Sim, está havendo fases diferentes. Nós vemos, por exemplo, em Mariupol, a cidade foi praticamente conquistada. É Mariupol, né, que os ucranianos chamam. E já eles lá vão entrar já, Piperno, nessa fase
de estabilização. E enquanto em outras frentes, eles ainda estão na terceira fase, na disputa pela iniciativa, na disputa por quem vai tomar a iniciativa dos combates, né? Então, estamos, sim, vivendo fases distintas em diferentes frentes na Ucrânia. Kawaguchi, a informação que chegou de que inclusive uma informação do Reino Unido, que a Rússia está redistribuindo forças da Geórgia. Isso é fato? Não só da Geórgia, mas também a informação de que eles estão aumentando a conscrição, ou seja, teriam falado aí que chamariam mais de 100 mil, 130 mil conscritos, pessoas que entram no Exército pelo serviço militar obrigatório. Fora isso, já foi dito que eles estariam trazendo mercenários que estavam atuando na África, já falaram que eles trariam chechenos, ou seja, combatentes experientes que lutaram na guerra da Chechênia, e falaram também dito que trariam mais de 20 mil sírios, ou seja, que combateram ao lado deles na guerra da Síria e trariam aqui para as frentes na Ucrânia. Então, aparentemente, segundo não só segundo as fontes de inteligência ocidentais, mas até algumas informações confirmadas pela Rússia, há uma tentativa de aumentar aí o contingente, né, russo nessa guerra. A gente lembra que eles começaram com entre 150 e 200 mil combatentes que teriam entrado nas fronteiras da Ucrânia, aí, tanto por norte, pela Bielorrússia, pelo sul, pela Crimeia e a leste pela própria Rússia. Eles estariam agora tentando aumentar esse contingente de combatentes. Bom, Piperno, vamos posicionar então para a turma. Nós temos o mapa do avanço agora, Piperno, sim, das tropas russas, com o mesmo cenário, parecido com, na verdade, com o de ontem. A diferença é Geórgia, que está mais ou menos onde você está, né? Sim, aqui embaixo. Aqui embaixo. Exato. Mas aí, então, só para a gente exemplificar o que o coronel acabou de nos explicar, William. Então, aqui, ó. Mariupol, né? Então, essa é uma área onde a Rússia, então, já estaria na etapa de estabilização. Ela já tomou a cidade, né? Uma cidade que, aliás, foi devastada. Hoje tem, menos de um quarto da sua população original. Então, essa é uma cidade... Aí eu preciso cuidar da administração pública dela. Exatamente. Tomou, ou seja, a cidade agora está sob ocupação russa. Essa é uma situação. Aí, ele também falou das etapas anteriores, inclusive aquela de posicionamento dos dois lados, para que todo mundo, então, se coloque para as devidas ações. A gente imagina que essa, então, seja a situação de Kiev. Kiev, a Rússia se aproximou, cercou, então, já fez, inclusive, algumas ações, mas não conseguiu tomar a cidade. Da mesma forma que as forças ucranianas organizam, aliás, heroicamente, a defesa da cidade, impedindo, então, o acesso, a entrada das forças russas. Nesse momento, a gente não tem notícias de grandes combates em Kiev, mas sabe que os russos estão próximos e os ucranianos posicionados. É isso, coronel? É isso, Piperno. Muito bem. Vamos aprendendo. Então, coronel, agora uma observação. A gente falou sobre sobre a Geórgia. O único corredor para a entrada de armas, para dar sustento, para que o exército ucraniano tenha esse suporte, nós falávamos aqui sobre os países, né, como a Europa estava ajudando com armas, com metralhadoras, com os com o lança-rojão, enfim, com o armamento para que o ucraniano se defenda do exército russo. O corredor que nós temos é esse da Polônia, porque eu tenho Bielorrússia, todo o Mar Negro praticamente tomado, com exceção de Odessa. E o Kawaguchi ainda chamou a atenção para Mykolaiv, que é uma cidade que ofereceu uma resistência significativa para o exército russo. Eu, quando faço essa reorganização dentro da Geórgia, eu estou pensando em fechar o cerco e impedir a entrada de toda a região leste, toda essa parte leste da Ucrânia, e impedir que entre armamentos, por exemplo, no sul, porque em cima eu já tenho Bielorrússia, eu já domino o território norte, e o objetivo agora é fechar todo o corredor sul?
Na verdade, William, na Geórgia existem 2 enclaves, né? 2 repúblicas que se autoproclamaram independentes em 2008, e são essas 2 repúblicas, Abcásia e Ossétia do Sul, que estão levando combatentes para combater a favor da Rússia na Ucrânia. Não a Geórgia, propriamente dita, não está ao lado da Rússia nesse momento. Quem está ao lado da Rússia são essas 2 repúblicas que se autoproclamaram independentes, assim como o Luhansk e Donetsk que fizeram agora. Então, esse modus operandi, vamos dizer assim, né, já aconteceu lá em 2008, na Ossétia do Sul e na Abcásia. Esse pessoal está mandando tropas para reforçar as tropas russas na Ucrânia, segundo as notícias que nós temos recebido. Realmente, entrar material na Ucrânia pelo Mar Negro ou pelo Mar de Azov está muito difícil, porque os russos dominam completamente o Mar Negro e o Mar de Azov. Não é possível, muito difícil, acredito que seja, muito difícil receber qualquer coisa por Odessa. Então, sobra, como você muito bem disse, a Polônia, né? Então, todo esse equipamento que tem chegado para os ucranianos tem chegado realmente ou pela Polônia ou pela Eslováquia. A Hungria não está fazendo isso, deve estar entrando também pela Romênia, mas principalmente pela Polônia. E aí os russos tentam, né, de alguma forma, isolar esse campo de batalha, interditar o teatro de operações para que esse material não chegue. Embora a gente não tenha notícias, né, de ações para tentar isolar o campo de batalha e pedir esse acesso, manda a boa doutrina, né, a doutrina militar, as boas técnicas, táticas e procedimentos, que eles estivessem fazendo isso, tentando evitar a entrada de armamento no teatro de operações. Mas eles não estão tendo muito êxito nisso, uma vez que nós temos visto grande quantidade desse armamento de posse do exército ucraniano. Atenção, Rede Jovem Pan, para a hora certa, você que acompanha por toda a rede, são 10 horas e 28 minutos. Coronel, antes de passar a palavra para a Fabi, eu gostaria que o senhor, vamos tentar fazer um exercício, o senhor que é um especialista nessa área, pensando com a cabeça do Putin. Se eu tenho esse corredor de armas, como eu corto essa cabeça da serpente? Como eu faço a minha intervenção? A sua análise em relação a essa ajuda que vem da Europa aos ucranianos. Pensar com a cabeça do Putin é uma coisa muito difícil, William. Cada povo tem a sua cultura organizacional, né? A sua maneira de pensar. E uma crítica que tem sido feita aos russos, né? Uma crítica militar que está sendo feita aos russos, é que o presidente Putin, aparentemente, não sabia exatamente o que ele iria enfrentar na Ucrânia. Todo autocrata, quando ele vai se cercando ao longo do tempo de assessores que ou pensam muito parecido com ele, ou se pensam um pouco diferente, não levam o assessoramento verdadeiro para o chefe com medo de desagradá-lo, né? Isso é uma coisa comum, inclusive em instituições, né, em empresas, isso às vezes acontece. Mas se a gente fosse encarar os chefes militares russos com a nossa cabeça, eles teriam que fazer isso que eu falei, interdição do campo de batalha. A Ucrânia é um país muito grande e você impedir esse acesso de armas sem a presença de tropas é um fato muito difícil. Como as tropas russas não entraram na porção ocidental do país, não entraram, por exemplo, em Lviv, elas não têm como fazer essa interdição. Para fazer essa interdição, poderia, por exemplo, acontecer um avanço, se você mostrar no mapa, lá na porção mais a oeste de Belarus, se a tropa entrasse por ali e fosse para lá onde está o Kawagut, Lviv, por exemplo, e ocupassem Lviv. Aí eles poderiam tentar fazer a interdição do campo de batalha. Mas essa ação demandaria um efetivo muito grande de soldados que a Rússia não está empregando até o momento. Então, coronel, o Lviv está aqui nessa posição a 70 quilômetros da fronteira da Polônia. Isso. Eles mexeram agora no mapa e não consigo. Volta para a posição anterior, por favor. Então, parei. Pode parar. Pode parar. Lviv, pode parar, por favor, no mapa. Lviv está aqui nessa posição, né? Então, o objetivo que viesse... A gente está descendo a Bielorrússia para justamente chegar a esse ponto. Atenção à Rede Jovem Pan que vai chegar agora.
Deixa eu cumprimentar os nossos amigos que estão chegando de todo o Brasil. Atenção, Rede Jovem Pan, a hora certa são 10 horas e 30 minutos. Os senhores que estão chegando agora ao Especial Guerra, nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan com Fábio Piperno e Fabiana Barroso. Temos o nosso correspondente Luiz Kawaguchi falando de território ucraniano e estamos com o coronel Paulo Filho, ele que é da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, coronel da reserva, aqui no Especial Guerra. Coronel, então, sobre a estratégia de interromper o fornecimento de armas para os russos, para os ucranianos vindo da Europa, seria a principal, seria uma das alternativas. Porém, os russos não estão fazendo isso. E aí, Fabi, nós ontem falávamos sobre Putin estar sendo enganado ou estão ocultando dele a verdade ou as dificuldades que o exército russo está encontrando dentro de território ucraniano. Essa seria a motivação, talvez pelo erro, se é que a gente pode chamar de erro, do exército russo? Eu, sinceramente, não acredito nessa possibilidade. Eu acho essa narrativa um pouco panfletária, que até nós também falamos ontem, que o Putin acompanha de perto esse conflito com o GPS lá dele, satélite dele, e creio que ele não é enganado dessa forma, que as pessoas não têm esse receio, ele lida com a verdade realista, cabeça de mais oriental nesse sentido, então não acredito nisso. Eu queria emendar aqui uma pergunta ao professor, ao Coronel Paulo, é o seguinte, existem notícias que os russos agora estariam deixando Chernobyl, que fica perto da Bielorrússia. Existe alguma explicação militar? Porque era um grande avanço eles terem isso até com meio de ameaça, né? Por se tratar de uma zona ali extremamente com coisas nucleares. Teria alguma explicação militar para eles estarem se retirando de Chernobyl? Fabi, eu vi essa notícia e a notícia que eu vi, né, não tem como afiançar que isso seja verdade, é que eles saíram justamente em razão da presença de radiação na área, né? Eles teriam ocupado, isso causou estranhamento quando eles ocuparam. Tem uma floresta em torno de Chernobyl, né? E eles teriam ocupado, montado posições nessa floresta. E agora eles teriam saído justamente porque alguns soldados teriam sentido o efeito da radiação. Essa notícia eu não posso confirmar, é uma notícia de internet, né? Mas é a única explicação que eu encontrei aqui até o momento. Ou pode muito bem também ser uma dessas tropas que estão retornando para essa reorganização para irem para outra parte da frente, provavelmente para a frente de Donbas, né? Em Luhansk ou Donetsk. Pode ser uma das duas coisas, Fabi. Então, e Chernobyl está justamente nesse ponto aqui, próximo a Kiev. Então, essa saída, ou seja, Kiev deixa de ter importância, coronel? Não, Kiev não deixa de ser importante. Quando a gente faz o planejamento militar, a gente escolhe o que a gente chama de centro de gravidade. Isso vem lá dos tempos de Clausewitz. O que é o centro de gravidade? O centro de gravidade é o ponto no organismo do Estado adversário que, se você conquistar, se você tomar, se você destruir, todo o Estado vai ser derrubado, vai cair, né? Vai perder. Então, Kiev, por ser o centro de poder, pelo presidente Zelensky, que está com o governo dele até hoje lá, Kiev é o centro de gravidade da Ucrânia. Se você não conquistar Kiev, o poder, o governo ucraniano vai ser mantido onde está. Você pode conquistar Luhansk e Donetsk, você pode conquistar o sul, mas a Ucrânia não terá sido vencida, terá perdido parte do seu território. Se você conquistar Kiev, o governo pode até fugir para Lviv, por exemplo, mas a Ucrânia, como nós conhecemos, a capital vai ter caído, então ela vai deixar de existir como nós conhecemos. O que vai passar a existir será outra coisa. Então, isso, em rápidas palavras, é uma tentativa de falar alguma coisa sobre o centro de gravidade. E Kiev é, sim, o centro de gravidade da Ucrânia. E aí, Kawaguchi, Zelensky, ele continua em Kiev? Então, a informação que a gente tem é que ele continua, sim, em Kiev. Mas o que parece,
pelas informações de inteligência ocidental, é que, embora continue o esforço para tomar Kiev, há uma tentativa muito grande de se tomar o leste da Ucrânia. Eu tive aí o prazer de tenho discutido muito esse assunto, esses cenários de guerra com o Coronel Paulo Filho já desde o ano passado, e parece agora que as atenções de Putin se voltam para aquela parte do Donbas, né, que é as províncias separatistas aí de Luhansk e Donetsk, que desde o início a maioria dos analistas acharam que seria o foco inicial do Putin. Trago aí uma informação de contexto. Essa frente do Donbas, que agora que parece que é para onde está sendo enviado a maior parte das tropas russas agora, ela é muito rica em recursos naturais, em hidrocarbonetos. Para se ter uma ideia, a Ucrânia tem mais de 1 trilhão de metros cúbicos de gás natural. Aquele mesmo gás que a gente vem discutindo que a Rússia fornece para a Europa e a Europa fica dependente da Rússia. Só que esse mais de 1 trilhão de metros cúbicos de gás, que tem exatamente 80% dessa reserva, está ali realmente na região do Donbas, entre o rio Dnieper e o Donbas, é um maciço que fica ali, que tem toda essa riqueza natural, ele não é explorado. A Ucrânia explora só 2% desse potencial. Então, faria muito sentido, a gente vê aí que muitas guerras já foram motivadas aí por nações querendo ter recursos energéticos. Faria sentido desse ponto, que até queria perguntar a opinião do coronel sobre isso, deles estarem se voltando, o russo está se voltando para essa região rica em gás natural, não só para libertar o que eles afirmam ser um contingente de russos étnicos que moram ali, mas para manter a sua hegemonia sobre as fontes de energia da Europa. Imagine que a Ucrânia explorasse esse gás natural e vendesse para a Europa. Aí a Europa poderia comprar esse gás da Ucrânia ao invés de comprar da Rússia, por exemplo. Como é que o senhor veria esse outro cenário que eu estou trazendo aqui? Desde o início da guerra, desde o primeiro dia se fala, né, que o que a Rússia poderia querer? Ela poderia querer isolar Luhansk e Donetsk, né, transformar em províncias independentes e depois absorver, como ela fez com a Crimeia. Uma segunda hipótese seria lá no sul fazer uma faixa de terra, uma ponte terrestre, desde a Crimeia até a Rússia, ou seja, chegando nas províncias de Zaporígia, que é essa província aí de cima, que junta com Donetsk e depois com Luhansk, e chegar na Rússia, fazer uma ponte terrestre. Isso os russos aparentemente estão próximos de conseguir. O que você falou sobre os recursos naturais, Kawabut, faz muito sentido. Muitas guerras foram travadas em razão de recursos naturais. Acontece que desde o primeiro dia, eu insisto nesse ponto, o presidente Putin falou que era desnazificar e desmilitarizar. Ele não falou que ele estava lutando para isolar Luhansk e Donetsk. Ele falou em desmilitarizar e desnazificar. E a entrada das tropas pelo norte, por Belarus, até Kiev, indicava esse objetivo. Pode ser que agora eles mudem e assumam objetivos mais modestos. Mas lá no início da guerra, o movimento da manobra coincidia com o que ele estava dizendo. Pode ser que agora eles mudem seus objetivos de guerra. Coronel, de acordo com o Pentágono, enquanto a Rússia se concentrar em Donbas, região que engloba as províncias de Luhansk e Donetsk, o conflito na Ucrânia não vai acabar e será maior e mais prolongado. Os russos tentam ganhar alguma influência para obter alguns progressos e também talvez até conseguir algum triunfo para a mesa de negociação. O conflito na região dura 8 anos. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, os ucranianos conhecem muito bem o território e que ainda tem muitas forças que travam uma luta muito dura por essa área. Ou seja, nós não temos previsão do término dessa guerra? Eu hoje não consigo ver o término da guerra, não, William. Justamente por todas essas razões que você apresentou. O defensor, ele tem muitas vantagens em relação ao atacante.
o defensor conhece profundamente o terreno onde ele está atuando. Ele mora ali, né? Mora ali desde criança. Então, ele sabe cada lugar onde ele pode instalar uma arma, onde ele pode fazer uma emboscada, por onde ele vai esperar o avanço russo, aonde ele vai destruir uma ponte e vai dificultar muito o acesso do russo. Ele tem a vantagem de conhecer o terreno. Além disso, a motivação, a força moral do combatente que defende, ela é muito alta. Napoleão dizia que as forças morais estão para as forças materiais na proporção de 3:1. Quem está defendendo está lutando pela sua terra, pela sua casa. Então, imaginem um soldado de Mariupol que viu a sua cidade ser destruída. A motivação dele para combater é muito maior. Então, como nós temos visto aqui, bom, tem esses aspectos. Além disso, o Ocidente está fornecendo meios militares, material de emprego militar, sistemas de armas, que estão chegando efetivamente ao exército ucraniano. Então, o exército ucraniano está vendendo, sim, muito caro cada palmo de chão do seu país. É lógico que as forças russas são muitíssimo superiores do ponto de vista militar. A desproporção entre as forças materiais russas e ucranianas é muito grande. Os russos também têm ainda muito arsenal e muitos recursos para colocar na guerra. O Kawaguchi falou sobre essa mobilização de conscritos, né, sobre essa incorporação de conscritos. A gente não sabe até que ponto isso é uma coisa normal, que acontece todo ano, ou se já é uma coisa voltada para a guerra. Mas os russos têm muitos recursos militares, têm muitas bombas ainda convencionais que eles podem empregar, então eles podem também escalar a campanha, escalar no jargão militar, quer dizer que eles podem intensificar os combates bastante ainda. Mas então nós estamos nessa situação em que, por enquanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, William, não vejo sinais de encerramento do conflito. Coronel Fabi, em um pronunciamento à noite à nação, o presidente da Ucrânia, ele disse que as tropas russas estão, abre aspas, acumulando potencial ofensivo poderoso na região leste de Donbás, em Mariupol, e na direção de Kharkiv. Segundo o presidente, a situação está extremamente difícil e repetiu que a Rússia está reunindo forças perto da cidade sitiada de Mariupol. Abre aspas, ele fala ainda, haverá batalhas pela frente, ainda precisamos seguir um caminho muito difícil para conseguir tudo o que queremos, fecha aspas. Zelensky também voltou a pressionar os Estados Unidos por mais ajuda no conflito bélico. Fabi. Então, se tratando de terreno, até gostaria, até o Piper não pode mostrar, não tem problema, a região de Mariupol e até a Crimeia, os russos, eles não tinham acesso por faixa de terra, eles tinham somente por pontes. Então, quando eles ganharam o Mariupol, eles estabeleceram uma faixa de ganho de terra até a Crimeia. E aí, para chegar em Odessa, que alguns, como eu, acredito que seja um objetivo mais adiante, eles precisam ganhar Mykolaiv, que também não foi ganho. Então, aqui o coronel está falando a respeito de terreno, mas os russos também conhecem esse terreno. A Crimeia já está conquistada ali pelos russos, então eles estabeleceram uma faixa de terra importantíssima para os objetivos russos. E aí, se tratando desse pedido, que agora o Zelensky ele reforça, é impossível realmente vencer, essa já conquista de Mariupol e talvez a queda de Mykolaiv e consolidação do Donbás, mais da Crimeia e toda essa região que a gente ainda vê em vermelho, é impossível se ele não tiver ajuda militar, porque os russos têm um poderio bélico muito maior, lembrando que cada dia mais é fechado um pouco mais essa saída aí para os mares, então difícil chegar qualquer equipamento, mesmo a gente está dizendo aqui que os equipamentos vêm mesmo pelo leste, oeste, lá por cima, pela outra região. Então, é bem assim, bem concreto que os russos têm objetivo e esse objetivo deles é territorial e essas terras estão sendo conquistadas. Agora, Piperno, um presidente, para uma ofensiva dessa, ele precisa de apoio.
E a popularidade do presidente russo, Vladimir Putin, atinge o maior nível em 4 anos. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Independente Levada, 83% dos russos aprovaram o governo e as ações do chefe do Estado, que ganhou 12 pontos desde que ordenou a operação especial. Pesquisas anteriores já apontavam a aprovação do líder russo e esse é o maior nível já registrado em 4 anos. No começo do mês, um levantamento realizado pela oposição mostrou que 59% dos russos são a favor do conflito. A quantidade de pessoas que são contrárias ao governo de Putin representa 15% da população russa. Piperno. Bom, William, veja, essa popularidade instantânea Lembrando que nós estamos mostrando imagens de território russo, são imagens que nós conseguimos, ou seja, vida normal. A vida normal, exatamente. Para eles, a vida é normal e como a única informação que eles recebem é exatamente a informação oficial e com todos os seus juízos de valores, da luta contra a desnazificação, é óbvio que a população que ainda não sente tanto as consequências dos embargos e das sanções econômicas, é natural que essa população, por enquanto, ela apoie o presidente Putin. Agora, Luiz, eu também queria lembrar o seguinte, o presidente George Bush, o pai, né, depois da primeira guerra do Golfo, em 1991, ele teve uma popularidade que alcançou estratosféricos 91%. Só que aí, passado aquele impacto da guerra, né, foi se descobrindo uma série de novas informações e o fato é que, 1 ano e meio depois, ele perdeu a eleição, até de forma surpreendente, para um até então desconhecido governador de Arkansas chamado Bill Clinton. Então, é claro que a população russa ela não vai ter a diversidade de informações que a população americana teve naquele momento. Mas o fato do Putin hoje alcançar o seu ápice de popularidade também não quer dizer que isso vai continuar assim para sempre, né? Com certeza. Inclusive, a gente pode pegar exemplos até da Segunda Guerra. O Winston Churchill, ele conduziu a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra, foi considerado aí um líder brilhante no campo militar, mas acabou a guerra e perdeu a eleição para o Partido Trabalhista. Então, é difícil, a guerra realmente ela aumenta a popularidade dos governantes. Mas falando do Putin, eu queria ressaltar uma coisa que concordo muito com a Fabiana. Existe esses reportes de inteligência falando que o presidente Putin ele está acuado. Hoje, por exemplo, pela manhã aqui na Ucrânia, falou-se muito aí de comunicados de porta-vozes de Washington dizendo que o Putin está sendo mal informado pelos seus generais e por isso estaria levando aí a pressões internas entre a Rússia, que ele não estaria recebendo informações suficientes para conduzir essa guerra e por isso ele se tornaria até mais perigoso por não saber o que está acontecendo no campo de batalha. Concordo com a Fabi que a gente tem que ver essa informação com muita ressalva. Eu queria aqui até colocar uma questão a todos, Perno, Cornel, Fabi, e se por acaso o Putin não seja esse louco que o Ocidente está pintando e que ele saiba o que ele está fazendo e que tudo até agora esteja dentro de ou grande parte tenha sido planejado por ele tenha, por exemplo, essa ideia de se focar na conquista de recursos naturais, por exemplo. Será que isso não era a estratégia dele desde o começo? É claro que, como ele posicionou as tropas dele ali em Kiev, como o Coronel Paulo Filho disse, é evidente, é o centro de gravidade, ele gostaria de ter conseguido derrubar esse governo. Então, uma parte desse raciocínio de que ele não tinha informações necessárias, pode até estar certo, mas eu vejo com muita ressalva a gente acreditar 100% de que ele não sabe o que está acontecendo. Eu acho que a gente teria que ver com bastante ressalva essa informação americana
e ver se, de fato, ele não está tentando aí objetivos que ele não tenha declarado, que a Rússia não tenha declarado até agora em relação à guerra. Queria saber a opinião dos nossos debatedores sobre isso também. Coronel Paulo Filho, para responder essa quicada de bola do Kawaguchi, eu vou pedir o mapa do gás, do petróleo, né? E inclusive trazendo a informação dos Estados Unidos que vão utilizar a reserva estratégica de petróleo do país para conter essa alta da gasolina. A decisão foi anunciada pelo presidente Joe Biden nesta quinta-feira. A liberação recorde de 1 milhão de barris de petróleo por dia durante 6 meses das reservas americanas é uma tentativa de estabilizar os preços. Nós estamos com o mapa e, inclusive, tem também a história da Holanda, que convoca, o Zelensky convoca a Holanda a boicotar a energia russa durante uma intervenção por videoconferência no parlamento holandês nesta quinta-feira. O presidente da Ucrânia, ele pediu aos presentes que estejam preparados para boicotar a energia russa. A maior jazida de gás natural da Europa fica na Holanda. Coronel. Bom, vamos por partes, né, Kawaguchi? Vamos lá. Eu não acredito, evidentemente, que o Putin sabe o que está acontecendo no campo de batalha. Isso aí nós não precisamos ter nenhuma dúvida. Depois que a guerra começou, ele está sendo informado, e lógico que ele sabe o que está acontecendo. O que eu vi da imprensa internacional, e eu tendo a concordar, sim, eu acho que ele subestimou os ucranianos no início da campanha. Eu acho que ele acreditava que seria, sim, uma campanha rápida, por vários indícios, pela disposição das forças, pelas 4 colunas, né? A manobra do Putin, da Rússia, ela é muito clássica, ela é muito clara. Entre uma coluna por Kharkiv e uma coluna pelo sul, essas 2 colunas vão se encontrar no planejamento deles lá no rio de Dnieper, provavelmente na cidade de Dnipro. Dessa forma, ele faz um isolamento de toda a porção leste. E esse ataque em Donbas é para justamente fixar as forças ucranianas ali. E a coluna que vai para Kiev é para o centro de gravidade, para derrubar o governo ucraniano. Isso aí é uma coisa bem escolar, né? É clássico, é uma manobra clássica. Por isso que dá muita pouca margem, Kawaguchi, à dúvida sobre as intenções iniciais da Rússia, né? Quando eles agora retiram as tropas que estavam no eixo para Kiev, mostra, sim, que eles não conseguiram conquistar Kiev. Se eles tivessem conseguido, eles teriam ido a Kiev, não teriam interrompido no meio do caminho. Agora, eles podem, muito bem, ter objetivos mais modestos e conquistar Luhansk e Donetsk, que é a faixa sul que a Fabi se referiu. Eu acho muito difícil que os ucranianos, lá no final da guerra, tenham uma vitória no campo tático. É muito difícil. A desproporção de poder militar é muito grande. É claro que na tática, a vantagem, no campo da tática, né, no campo militar, do combate, da ação cinética lá, dos exércitos se enfrentando, é muito provável que os russos vão vencer no final. Muito difícil que os ucranianos ganhem. Agora, a dúvida toda em relação à guerra é se o Putin vai atingir os objetivos políticos, porque toda guerra só é travada, Clausewitz já ensinou isso, né? A guerra é a continuação da política por outros meios. Eu só vou para a guerra porque eu tenho um objetivo, que é alcançar uma paz, lá no final, diferente da paz que eu tinha hoje, um objetivo político. Qual é o objetivo do presidente Putin? Era tirar a Ucrânia da OTAN. O que está acontecendo na prática? A OTAN está se aproximando. A OTAN ela só estava presente, está aí no mapa, nos 3 estados bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, e na Polônia. Agora os americanos já estão mandando mais 10 mil homens para a Europa, vai ter tropas ali na Eslováquia, vai ter tropas na Bulgária, vai ter tropas na Romênia. O presidente Macron disse no dia 7 de novembro de 2020 que a OTAN estava em morte cerebral. O que a OTAN é hoje? A OTAN foi ressuscitada dessa morte cerebral. A OTAN ganhou um novo objetivo, uma nova razão de existir. A guerra fez uma massagem cardíaca na OTAN e a OTAN ressuscitou.
a Alemanha, que não investia quase nada em defesa, a ponto de, no dia 24 de fevereiro, no primeiro dia da guerra, o comandante do exército alemão ir para o LinkedIn, escrever um texto dizendo que o exército alemão, que ele tinha a honra de comandar, não tinha condições de oferecer ao Estado alemão as ferramentas necessárias para enfrentar a guerra, 3 dias depois, quase triplicou o investimento de defesa. A Polônia quase duplicou o investimento de defesa. Todos os países da OTAN agora vão se comprometeram a investir aquele mínimo de 2% do PIB em defesa. Então, a vitória no campo tático, essa é a minha pergunta, a vitória no campo tático vai dar a vitória no campo político favorável aos russos? Essa é a minha dúvida. Amanhã nós vamos ter um dia importante. O presidente Putin falou que só ia vender o gás e o petróleo em rublo. Disse que se não pagasse em rublo, os países iam parar de receber o gás e o petróleo. O G7 já falou que não vai pagar em rublo, a Alemanha falou que não vai pagar, e aí ele vai cortar o gás para a Europa. Ok, a Europa vai sofrer, não tem dúvida nenhuma disso. Ele também vai sofrer, porque vai parar de receber o dinheiro. Ele vai obrigar a Europa a encontrar alternativas. Será que isso vai ser bom para ele lá na frente, politicamente? Essas são as minhas perguntas. Eu não estou afirmando, né? Eu não tenho conclusões. Eu tenho muitas dúvidas e poucas certezas. Todos nós, Coronel. Piperno. Não, Coronel, aqui agora à noite, né, inclusive já surgiu uma nova informação sobre isso, que das grandes instituições financeiras da Rússia, uma das poucas que ainda não foram atingidas pelo bloqueio, é exatamente o Gazprom Bank, o banco lá da maior empresa de gás do mundo. Então, Putin autorizou que as operações pudessem continuar sendo feitas em euros, exclusivamente via Gazprom Bank. Então, quem quiser comprar o gás russo pode continuar comprando, pode continuar pagando em euro, desde que o faça. Bom, vamos aproveitar. Essa informação eu não tinha. Vamos aproveitar. Você fez uma observação em relação ao fornecimento de gás para a Alemanha. Eu queria que a gente não consegue identificar aqui essa tubulação que você estava falando. Não, mas consegue em cima. Até ontem eu e o Luiz falamos rapidamente sobre isso. E só para finalizar, inclusive, a explicação de ontem, e até, enfim, o coronel cita exatamente essa questão do gás, né? E entre os prejuízos que esse conflito já ocasionou, e isso começou até um pouquinho antes, está exatamente a retirada da Alemanha. A Alemanha não pretende mais utilizar, pelo menos por enquanto, o Nord Stream 2, que é exatamente o maior gasoduto do mundo, que vem pelo Mar Báltico, sai da Rússia, pelo Mar Báltico, passa por 9 países e chega na Alemanha. Então, isso tem mais ou menos 1.300 quilômetros, consumiu aproximadamente 10 bilhões de euros, e no que depender da Alemanha, pelo menos por enquanto, não vai gerar um tostão em pagamentos à Rússia. Fabiana Barroso. Eu acho que isso não vai se consolidar, porque vai cortar o gás. E aí a gente já sabe que a população europeia vai berrar e vai berrar muito. Eles já estão gritando porque os preços já estão altíssimos. Então, só a ameaça de corte desse gás russo, como não tem alternativa rápida para poder enfrentar essa crise por não abastecimento do gás russo, não tem o que fazer. Lembramos aqui, como você mesmo disse, Piperno, que os russos são enxadristas, né? Eles são os melhores do mundo. Então, isso é um jogo de xadrez, eles movem as peças lentamente, sempre observando o adversário. E contamos aqui que a União Europeia é um adversário dos russos. Kawaguchi, 1 minuto para você, tema gás. Alguns dados aí. A Europa depende 90% do seu gás que ela tem é importação. 30% disso vem da Rússia. E ela paga aí por dia mais ou menos 350 milhões de euros para a Rússia
para receber esse gás. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, a história do gás vai ser muito importante no desenvolvimento dessa batalha. Coronel, 30 segundos. Não, o gás ele é fundamental para o entendimento de toda a questão, né? Como o Kawaguchi falou, eles estão em guerra e estão pagando 350 milhões por dia. Então, eles estão financiando o adversário para ver a importância do gás. Bom, Piperno, 30 segundos. Exatamente. Aliás, muito oportuno o coronel tocar nesse ponto, né? Porque se, por um lado, os Estados Unidos tentam dar um jeito para financiar armamentos que cheguem até a Ucrânia, do outro lado, a parte europeia da OTAN é, na verdade, quem financia a máquina de guerra russa via gás. Bom, agradecendo os comentaristas da PAN, Fábio Piperno, Fabiana Barroso e também o Coronel Paulo Filho, ele que é da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Coronel da Reserva, e ao Luiz Kawaguchi, nosso correspondente em território ucraniano. Queria agradecer a participação de todos os senhores, desejar uma excelente noite. O Especial Guerra vai ficando por aqui. Vem aí, Pânico.